Vamos lá então, pessoal, para a 22ª questão dos vídeos, a questão de número 47 da prova dos farmacêuticos do concurso da CETESB de 2009. Qual é o pH indicado para separar as 5 proteínas a seguir por cromatografia de troca catiônica, de forma que albumina, pepsina, alfa-2 macroglobulina não fiquem retidas na coluna? Então aqui nós temos as proteínas com seus respectivos pesos moleculares e pontos isoelétricos. Letra A, pH 2. Letra B, pH 4. Letra C, pH 6. Letra D, pH 8. E letra E, pH 10. Bom, para essa questão nós temos que saber duas coisas em especial. O que significa a cromatografia de troca catiônica e o que significa o ponto isoelétrico. O peso molecular para nós não vai nos interessar, porque a cromatografia de troca catiônica não se baseia no peso molecular. Bom, a cromatografia de troca catiônica é uma cromatografia na qual se coloca as proteínas numa coluna, na qual existe uma resina carregada negativamente. Então as proteínas que vão passar por essa resina, que tiverem cargas negativas, não vão se ligar com a resina e vão ser separadas aí por essa coluna. E as proteínas que tiverem cargas positivas, elas ficam retidas, porque positivo com negativo se associa, se atrai e elas ficam grudadas aí nessa coluna aniônica. E nós podemos alterar as cargas das proteínas dependendo das variações de pH que nós promovermos no meio. A carga de uma proteína, ela responde de acordo com o ponto isoelétrico dela. O ponto isoelétrico nada mais é do que um pH na qual a somatória de cargas da proteína, tanto positiva como negativa, é neutra. Então ela não tem uma carga efetiva positiva ou negativa, ela é neutra. E se nós mexermos no pH de acordo com o ponto isoelétrico, nós podemos permitir que a proteína fique carregada negativamente ou carregada positivamente. Se nós tivermos um pH maior do que o ponto isoelétrico, então a carga efetiva da proteína vai ser negativa. Por quê? Porque com um pH maior nós temos menos íons H+ no meio. Então a proteína vai liberar prótons para o meio para compensar esta perda de íons H+. Então ela fica carregada negativamente. Agora, se o pH for menor do que o ponto isoelétrico, a carga efetiva final da proteína vai ser positiva. Por quê? Porque nós temos muitos íons H+ no meio e os elétrons livres da proteína servem para captar esses íons H+, e aí elas ficam carregadas positivamente. Então, como a coluna ela é carregada negativamente, as proteínas que ficarem carregadas positivamente vão se reter na coluna. E as proteínas que ficarem carregadas negativamente vão passar. E o nosso objetivo nessa questão é permitir que a albumina sérica, pepsina e alfa-2 macroglobulina passem por essa coluna. Então a gente tem que ver aqui o ponto isoelétrico delas. Vamos ver qual é o pH, de modo que essas proteínas não fiquem retidas nesta coluna de cromatografia de troca catiônica. Olhando o pH 2, no pH 2, a única proteína na qual o pH é maior do que o ponto isoelétrico é a pepsina. Então a pepsina vai ser a única que vai ficar carregada negativamente. Todas as demais vão ficar carregadas positivamente. E aí, somente a pepsina vai passar por essa coluna. Então a resposta A está errada. O pH 4, a mesma coisa. A única proteína na qual o pH é maior que o ponto isoelétrico é a pepsina. Todas vão ficar retidas, a pepsina vai passar. Está errado. Letra C, pH 6. No pH 6, o pH é maior que o ponto isoelétrico das proteínas albumina sérica, pepsina e alfa-2 macroglobulina. Porque aqui nós temos ponto isoelétrico 4,8, pepsina ponto isoelétrico 1 e alfa-macroglobulina 5,4. Todas elas vão ficar carregadas negativamente e vão passar pela coluna e vão ficar retidas as ribonuclease, mioglobina e citocromo C. Então a nossa resposta correta é a letra C, pH 6. Se nós formos ver o pH 8, esse pH ele é maior do que as proteínas ribonuclease e mioglobina. Então elas também passariam neste pH, além da albumina sérica, pepsina e alfa-2 macroglobulina. E no pH 10, ainda assim, passariam somente albumina sérica, pepsina, ribonuclease, mioglobina e alfa-2 macroglobulina. Como o citocromo C, o ponto isoelétrico é 10,6, como o ponto isoelétrico é maior do que o pH da solução, ela continuaria carregada positivamente e ficaria retida na coluna.
Então, somente para passar essas 3 proteínas, albumina sérica, pepsina e alfa-2 macroglobulina, seria o pH 6, porque esse pH é maior do que os pontos isoelétricos dessas 3 proteínas, mas não dessas outras 3 aqui que devem ficar retidas na coluna. Beleza? Então é isso aí, daqui a pouco a gente continua com os vídeos. Até já!